INEP divulga datas do Enem. Sexualidade é tema de palestras na UFMG e começa hoje o Seminário Internacional Literatura na Educação Infantil. Ainda nesta edição, fica a dica sobre óleos. É agora no Circuito UFMG. Boa noite. Atenção, estudantes do ensino médio. As inscrições para o próximo Enem vão começar na próxima segunda e a data das provas foi divulgada, 8 e 9 de novembro. O exame é utilizado para selecionar os candidatos em diversas universidades como a UFMG. Para se inscrever e para ter outras informações, acesse o site inep.gov.br. E começou hoje o Seminário Internacional Literatura na Educação Infantil, Acervos, Espaços e Mediações. O encontro é realizado pelo Centro de Alfabetização, Leitura e Escrita da UFMG. De uma parceria entre o Ministério da Educação, a UFMG, a UFRJ e a Unirio, foi elaborado o Seminário Internacional Literatura na Educação Infantil, Acervos, Espaços e Mediações, vinculado ao projeto Leitura e Escrita na Educação Infantil. O objetivo do projeto é abrir uma discussão no Brasil sobre a questão da apropriação da linguagem escrita junto a crianças de 0 a 6 anos, uma discussão que a gente tem evitado de fazer, ou tem feito de uma forma não muito adequada, e que agora a gente pretende com isso abrir essa discussão para a gente colocar e problematizar melhor os aspectos teóricos e práticos que estão envolvidos nessa questão. E logo na abertura do seminário, os participantes foram levados para o mundo infantil. E refletir sobre esse mundo é algo que a UFMG já vem fazendo. Na Faculdade de Educação nós temos o NEPEI, que é o Núcleo de Pesquisa e Ensino da Educação Infantil, já possui grupos de estudantes. E nós temos na Faculdade de Educação, além da pesquisa e do ensino, a Bebeteca, que é um espaço da biblioteca especialmente para as crianças, para os professores das crianças e os pais das crianças, de modo que a literatura seja o motor para a aprendizagem do mundo, para a alfabetização e outras aprendizagens que a educação infantil requer. A infância, né, essa faixa etária de 0 a 5 anos, né, sempre ficou um pouco apagada do ponto de vista da pesquisa, da formação, né, que são ações que nós desenvolvemos muito no SEALI. Então agora eu acho que nós estamos avançando nessa discussão e criando essa criação desses fóruns para isso, com pessoas que vieram da Colômbia, né, do México, da França, para nos ajudarem a pensar nesse momento em que há uma valorização desse segmento da educação básica, para nos ajudarem a pensar em formas de avançar cada vez mais as discussões. Eu acho que é de suma importância. Avançar é exatamente o que o MEC pretende. De acordo com a diretora de Currículos e Educação Integral da Secretaria de Educação Básica, realizar eventos como esse é de extrema importância por fomentar um debate que pode ser aproveitado na hora da criação de políticas públicas. É uma fase da vida da criança em que nós estamos começando a implementar políticas públicas para ela e para a constituição dela como sujeito. Então, as pesquisas, essas parcerias que estão sendo estabelecidas, elas visam muito a qualificação desse processo, seja das práticas, seja de avaliação de materiais, do conjunto de tempos e espaços que nós precisamos para fazer o desenvolvimento dessa criança na instituição educativa. Para a diretora de Formulação de Conteúdos Educacionais, também da Secretaria de Educação Básica, além de aplicabilidade em políticas públicas, as reflexões em torno da educação infantil contribuem para a formulação de conteúdo didático para as crianças. Se discute também como é que isso se concretiza, né, nos estados, nos municípios. Então, isso está alinhado com a discussão a respeito da arquitetura das escolas de educação infantil, passa também pela discussão de materiais, quer dizer, da política de materiais, de conteúdos que estarão disponíveis aos professores,
passa também pela discussão e pela implementação de políticas de formação. A programação completa você confere no site ceale.fai.ufmg.br. E ontem foi comemorado o Dia do Oftalmologista. Por isso, durante toda a semana, o Fica a Dica traz recomendações para cuidar melhor dos olhos. Na dica de hoje, como evitar acidentes nos olhos. Os acidentes mais comuns em ambiente domiciliar são os acidentes causados por queda de corpo estranho. Entende-se por queda de corpo estranho desde um cisco mesmo que cai nos olhos, até mesmo substâncias químicas que caem nos olhos. O que deve-se fazer é quando cair, né, uma substância química nos olhos, é lavar abundantemente com água corrente, da água da torneira mesmo, lavar abundantemente e procurar um serviço oftalmológico mais perto. E a mesma coisa com o cisco. Com o cisco não vale a pena ficar tentando, na hora que você ficar tentando tirar, você pode até agredir mais os olhos. E a gente recomenda ir procurar um serviço de urgência e para estar fazendo a retirada daquele corpo estranho de uma maneira mais adequada e mais saudável aos olhos. Amanhã a dica é sobre glaucoma e catarata. Não perca! A partir da próxima segunda, o Departamento de Filosofia da UFMG vai promover uma série de palestras sobre sexualidade. Os detalhes com Luana Arcuri. Para saber mais informações sobre o seminário, vamos conversar com Renato Fonseca, coordenador do evento. Renato, explica o que é o projeto Interseções. O Interseções é uma iniciativa do PET Filosofia e tem como objetivo lançar luz entre a filosofia e outras áreas do conhecimento. Ao longo dos eventos que a gente já realizou, o Interseções tem a finalidade de cumprir essa meta, né? O próprio nome Interseções, são relações entre a filosofia e outras áreas do saber. E qual que é a programação do evento esse ano, Renato? Esse ano o Interseções vai lidar com filosofia e sexualidade. Então a gente vai ter 3 mesas, a primeira delas sobre erotismo, no dia 12, homossexualidade no dia 13 e pornografia no dia 14. Qual que é a importância de debater esse tema aqui na universidade? A importância é justamente a atualidade do tema. A filosofia lidar com essas questões que são muito recorrentes no nosso dia a dia, né? Dentro da própria universidade a gente já teve casos de homofobia que vão ser recuperados nessa mesa da terça-feira pelo palestrante para poder tentar entender o que acontece socialmente no que se relaciona à filosofia e à sexualidade. E quem pode participar? O evento é aberto a todos, professores, alunos, público interno e externo da FMG. O evento é realmente para todo mundo. Sobre esses temas, é uma mesa de debate? Como é que vai funcionar? Sim, são 3 mesas de debate com palestrantes sempre de uma área do conhecimento e da filosofia. Então, quando o assunto é feminismo, por exemplo, ou no caso pornografia, vem uma feminista que trabalha com grupos de militância e que faz o doutorado em direito, por exemplo. E um outro palestrante nessa mesma mesa que seja da filosofia. Então a intenção é sempre essa. As mesas são sempre compostas por um palestrante da filosofia e um palestrante de outra área do conhecimento, para tentar realizar essa interseção entre os saberes. Muito obrigada, Renato. Luana Arcuri para o Circuito UFMG. O Brasil é o segundo produtor de alimentos transgênicos do planeta. O mercado e os riscos do produto é o que nós vamos discutir agora. Um T dentro de um triângulo indica os alimentos que contêm ingredientes transgênicos. O símbolo é pequeno e pode facilmente passar despercebido. Mas, perguntando por aí, a gente descobre que mesmo se o símbolo fosse maior, o que são alimentos transgênicos é ainda uma pergunta sem resposta para muita gente. Dona Marli, a senhora sabe o que é alimento transgênico? Não. Muitas vezes a gente não sabe nem o que é isso. A explicação é tão pouca que a gente não sabe nem o que é isso. Eu vou ser muito sincero, eu não tenho conhecimento o que é um alimento transgênico. Na verdade, eu não tenho conhecimento, né, de olhar realmente o que é transgênico e o que não é. Realidade, desconhecimento, né, total.
E quando a gente explica que são alimentos geneticamente modificados, a maior parte dos entrevistados fica com o pé atrás. Ficaria em dúvida, né? Eu não sei te falar o que ele traz de benefício para mim. Como que eu vou te responder? Acho que comer, né? Se não é natural, alguma coisa foi feita para ele se tornar aquilo, né? Então acho que eu teria receio, sim. Apesar das controvérsias relacionadas aos alimentos transgênicos, as áreas de culturas biotecnológicas só vêm crescendo. A América do Sul coletivamente plantou 70 milhões de hectares e mais da metade dessa área, 40 milhões e 300 mil hectares, estão no Brasil. Na verdade, o alimento transgênico é um derivado de um produto, de uma planta ou transgênica, por exemplo. O que é a transgenia? É a transferência de um gene de uma espécie para outra. De acordo com o especialista, cada alimento transgênico tem particularidades. Por isso, devem ser feitos testes para assegurar que ele não irá causar danos à saúde, como, por exemplo, alergias ou até mesmo câncer. E até agora, dos produtos existentes no mercado, não tem nada falando sobre isso, sobre esse tipo de problema. Ainda que não existam evidências que condenem a prática da transgenia, o professor do Departamento de Nutrição da UFMG não recomenda o consumo. Olha, por enquanto, a relação desses alimentos com a saúde ainda é desconhecida. É necessário que as pessoas tenham bastante contato com esses produtos para que a gente possa entender qual é o real impacto deles. Eu acredito que consumir esses produtos não seja necessário. Se a gente pensa até no cultivo desses produtos transgênicos, a grande parte da produção é baseada em grãos como o milho, como a soja, que de fato não agregam valor nutricional na alimentação das pessoas. Então a gente pode vê-los como algo dispensável. Quando a gente para tentar entender o processo desses grãos, alguns estudos realizados nos Estados Unidos e na Europa já mostram o quê? Que justamente por grande parte dos transgênicos serem resistentes a agrotóxicos, é comum que os produtores usem cada vez mais agrotóxicos para controlar outras pragas na lavoura. Então, a evidência corrente nos diz isso, que produtos transgênicos costumam ter maior dosagem de agrotóxicos do que produtos não transgênicos. O Circuito FMG de hoje fica por aqui. Assista agora Renata Valentim e o programa Movimento. Boa noite.